Amém. Que Deus abençoe sua vida. Coloque-se de pé com sua mão no coração. Vamos falar com Deus. Em nome de Jesus, para que Ele abençoe este trabalho, para que Ele responda as suas orações, para que Ele responda aquilo que você veio buscar neste culto, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, nós estamos na Tua presença, porque nunca saímos dela. Estamos aqui, meu Deus, reunidos no Teu santo nome. Queremos Te agradecer, meu Deus, pela vida, pela paz. Queremos Te agradecer pela nossa família. Queremos Te agradecer pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós temos esse dia e esse dia já está sendo poderoso. E eu declaro que vamos ter uma tarde, uma noite estrondosa, gloriosa, uma madrugada de grandes milagres, transformações, de grande progresso em nome de Jesus. Meu Deus, conduz este culto. Que não seja eu, mas seja o Senhor. Conduza, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, meu Deus. Eu sou apenas um instrumento, meu Deus. E eu estou aqui, meu Deus, e quero ser usada pelo Senhor. E toda a honra e toda a glória é para Ti. Abençoe cada lar, cada família. Abençoe as nossas crianças, meu Deus. Visita as nossas crianças agora. Aquelas que estão voltando da escola, que sejam cheios do Espírito Santo, da bênção, do cuidado do Senhor, e aquelas que estão a caminho da escola, que o Senhor leve em paz e que o Senhor traga em paz em nome de Jesus. Abençoe os nossos filhos, meu Deus, guarda os nossos filhos do mundo, da maldade, das escolhas erradas, do pecado. Proteja a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, para a honra e a glória do Teu santo nome. Eu abençoo cada criança, eu abençoo cada jovem, cada adolescente, eu abençoo cada mãe, cada pai. Eu abençoo todos que estão comigo neste culto agora, que todos sejam alcançados pelo Senhor agora, em nome do Senhor Jesus, e abençoados em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, eu te agradeço em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, amém. Que Deus abençoe, pode sentar por gentileza. E hoje a palavra que interessante que eu estava fazendo uma palavra, já estava quase finalizando a palavra e não era aquilo, né? Então, troquei a palavra, porque hoje eu vou falar sobre bênção. Precisamos decidir ser bênção. Muitas pessoas, infelizmente, algumas pessoas estão escolhendo ser maldição. E precisamos fazer essa pergunta: será que eu tenho sido bênção ou será que eu tenho sido uma pessoa usada para fazer o mal? Porque a Bíblia deixa claro: escolha a bênção, escolha fazer o que é certo. Aqui em Provérbios 11, 27 diz: quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. Passagem clara. É uma passagem clara, que dá para você entender de forma muito clara. Se eu procuro o bem, eu serei respeitado, honrado. Mas se eu busco o mal, eu serei a própria vítima do mal. E falando sobre família, falando sobre filho, se eu procuro o bem, eu encontro o favor de Deus. Mas se eu procuro o mal, eu vou ter colheitas que vão ser, assim, um desastre na minha vida. E falando sobre filho, é interessante que a palavra que eu trago hoje, eu sempre gosto de falar que eu trago as minhas experiências, como mãe, o convívio ali que eu tenho com os meus filhos, o que eu ensino para os meus filhos, eu passo, eu aprendo, e eu venho, através desse culto Pais e Filhos, ensinar você a passar pelo mesmo, a passar e a vencer. E essa semana aconteceu algo muito interessante, que eu fiquei muito grata a Deus pela clareza. Eu não lembro qual foi do jejum do Romper para o Novo Tempo, se foi o 5º ou o 4º, que a bispa, ela, na oração da madrugada,
ela disse que Deus estava derramando uma unção de clareza, que íamos ter clareza para ver as coisas, clareza, né? E eu tomei posse dessa palavra que eu tenho clareza. E quando aquela oração foi finalizada, eu saí já declarando, eu tenho clareza. Eu consigo ver coisas que eu não estava vendo, eu consigo entender coisas que eu não estava entendendo. E a partir daí, eu fui vivendo situações onde era necessário ter a clareza e o entendimento certo. E essa semana não foi diferente. Essa semana eu vivi uma experiência que eu vou contar para vocês, que eu tenho certeza que vai te edificar e vai te ajudar muito. Porque assim como existe, a Bíblia fala da mulher sábia e da mulher tola, também temos que vigiar para não ser a mãe, você tem que vigiar para não ser a mãe tola, mas sim ser a mãe sábia. E não ser um pai tolo, mas ser um pai sábio. Então, falando sobre filhos, essa semana eu vivi uma situação com os meninos. Eu tenho 2 meninos, né? E quem tem mais de quem tem duas crianças, 3, 4, sabe, né, o quão é desafiador, ainda mais meninos, né? Eles adoram brincar de lutinha entre eles, pancadaria para tudo quanto é lado. Você fala para, eles não param, é um batendo no outro, é um subindo em cima do outro, é um puxando o cabelo do outro, e assim vai. E lá em casa é assim, vocês aceitaram, vocês estão brincando, certo? Se machucar não adianta chorar, porque aí eu vou ficar brava. Porque eu estou falando para parar, não para. Então, um machucou o outro. Resolve entre vocês, porque eu estou falando para parar. E quem é mãe de menino sabe o quanto eles são, né? Gostam dessas brincadeiras de lutinha. E eu vivi uma situação que eu precisei dessa clareza de Deus. Eu precisei ver e entender o que estava acontecendo. Estamos vivendo um momento que precisamos vigiar. Os próprios trabalhos que estão sendo realizados, né? A oração na madrugada, aquele jejum, a oração de 7 horas que fizemos na madrugada, aquilo foi assim, foi um divisor de água na vida de muitas pessoas, inclusive na minha própria vida. Então, o mundo espiritual, o diabo, ele não vai querer, né? Ele não quer que você tenha relacionamento com Deus. E ele vai fazer de tudo para impedir que você tenha esse relacionamento com Deus, e ele vai fazer de tudo para que você seja o pior pai que você possa ser e a pior mãe. O diabo quer extrair de nós essa maldade, ele lança as ciladas para que saia essa maldade. E aí é uma semana, temos vários eventos agora, temos eventos abençoadíssimos que estão chegando. Sábado, o segundo encontro de casais, né? No outro sábado, na próxima semana, dia 16, temos o trabalho na cidade de Araçatuba. No outro sábado vai ser o culto dos jovens e o trabalho dos homens, 300 Valentes, comemorando 1 ano. Então, são trabalhos extraordinários. E segunda-feira, eu estava resolvendo algo, e eu estou, né, como eu falei, como eu já falei aqui no culto, eu estou na minha segunda faculdade de pedagogia. Então, é uma semana de prova para mim. Então, é desafiador. Tenho os meus compromissos pessoais, tenho a obra e tenho a faculdade. Então, eu estou em semana de prova na faculdade. E voltar para a faculdade depois de alguns anos é desafiador. É milagre, tem que ver um milagre, sobrenatural. Então, eu já comecei a minha semana ali na segunda-feira, estudando, porque eu tinha prova na terça. E para ajudar, o João também está tendo, ele está no segundo ano. Ele também, essa semana, ele está fazendo prova. Então, eu e o João estamos fazendo prova. E aí, no domingo, eu falei, João, um vai ajudar o outro. A mamãe vai estudar aqui e eu vou te ajudar a estudar para as suas provas. E aí, então, a cabeça, né, você está ali está envolvida, né, com muitas coisas. E na segunda-feira,
Eu tinha falado para o João que eu ia estudar com ele, chegar um pouquinho mais cedo para estudar com ele, para preparar ele para a prova, mas aí eu vivo uma vida com propósito, é um chamado. E aí parei para conversar com uma mulher, e aí eu fiquei, que a hora passou e eu não vi. E aí quando eu fui chamada na escolinha, que o meu filho Davi tinha batido no amiguinho ali da escolinha. E na hora já veio, meu Deus, não. E aí fui lá, chamei o Davi estava transtornado. E eu perguntava para ele o que tinha acontecido, ele não queria falar, ele queria ir embora. Aí eu peguei e falei assim, olha, você vai se acalmar, você vai pedir desculpa pro amiguinho, porque o que você fez é errado, tal, mas eu vou conversar com você em casa para saber o porquê isso aconteceu, por que essa ira, por que você está nervoso, por que você está tendo essa atitude. E aí foi. E logo que eu fui já com aquela situação para resolver com o Davi, antes de entrar no carro, eu tive uma outra situação, agora com o João. De algo que o João fez, e ele pediu desculpa que ele tinha feito, mais uma situação para resolver. E aí, quando eles foram falar tchau para a vovó, o João entra chorando por conta daquela situação. Eu falei, não é possível. Como mãe, vem tudo de uma vez na sua cabeça. Você socorre uma coisa aqui, acontece outra ali. Você socorre outra ali, acontece outra ali. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Onde eu estou errando? E como mãe, você entra num ponto, que é isso que eu vou falar muito sobre isso. Você precisa tomar cuidado, porque é nesses momentos que o diabo, ele lança tudo em você. Todas as acusações possíveis. Que você está errando, que você não está sabendo corrigir, que você não está sabendo educar, que o seu filho é isso, que o seu filho faz isso, que isso está acontecendo na sua casa, na sua família. E eu, na hora, falei assim, João, pode parar com esse choro. Você é um homem, você precisa parar e assumir a responsabilidade. Você fez, você já pediu desculpa, está tudo certo, por que está chorando? E graças a Deus, nesse ponto, eu tenho a bispa que é assim, é uma fortaleza que me ajuda. E ali ficou eu e a vovó ali levantando, falando, não, para de agir assim, não age desse jeito. E, enfim, ele não tinha para onde correr. E aí ele queria me abraçar, porque ele não queria me abraçar, ele queria se esconder. E eu falei para ele, eu não vou te abraçar agora porque você quer se esconder, e você não vai se esconder da mamãe. Eu só vou te abraçar quando você se acalmar. E quando eu falei isso, piorou a situação. Aí que esse menino chorava mais. E eu falei, não vou dar o que você quer. Você vai se acalmar. Porque você quer se esconder, porque a vovó está corrigindo você. E assim, virou um tormento. Um tormento. A minha cabeça nem se fala. E eu já estava caindo naquela armadilha do diabo. Que já de imediato eu falei, na hora que eu sair daqui, eu vou bater nos dois. Eu vou bater nos dois. E eu estou falando isso com muita humildade, porque eu sou humana. Você vai falar, pastora, mas a senhora é uma pastora, está ensinando, mas eu sou humana. E eu já saí com aquilo na minha cabeça. Quando chegar em casa, eu vou bater nos dois. Porque isso não é normal, eles vão apanhar. Vai apanhar um de cada lado. E aí quando eu estava saindo, eu tive uma percepção, antes de entrar no carro. Na hora, foi como se Deus tivesse tirado o véu que estava no meu olho. E eu tive essa percepção que era o próprio diabo que estava criando todas aquelas situações para que eu acreditasse que os meus filhos eram aquilo que aquela situação no momento no que estava acontecendo. E a percepção que eu tive era como se o diabo estivesse sentado, apontando o dedo e acusando os meus filhos. E na hora, eu olhei para aquela situação e eu falei, sai daqui agora. Os meus filhos não é isso que você está dizendo que eles são.
Você é um mentiroso. Tira as mãos dos meus filhos agora. Espírito da desobediência, você está causando, você está criando situações da desobediência, da briga, da contenda. Você está criando tudo isso porque você quer descontrolar você quer desequilibrar minha família, você está oprimindo meus filhos. Eu não sei por onde você entrou, mas você vai sair agora em nome de Jesus. Aí Deus me deu esse discernimento, eu entendi. Estava na cara. E por poucos minutos, segundos, eu poderia ter tomado a pior decisão da minha vida e poderia ter, em vez de ajudar os meus filhos, eu poderia ter amaldiçoado ainda mais os meus filhos. E aí eu entrei no carro, como eu já falei que eu faço do meu carro o meu altar, eu gosto de orar no carro. Tem até uma pastora que falou: ô pastor, isso aí não, o carro é meu. Eu falei: não, pastor, eu também gosto de orar no carro. E aí eu entrei no carro e eu coloquei o João, coloquei o Davi, eu liguei o carro e era uma ira, eu estava muito irada, mas era contra o diabo. Antes, eu estava irada com os meus filhos, porque eu falei: eu vou bater neles. Mas Deus foi misericordioso, tirou as vendas, e aquela ira, eu falei: esse capeta não tem vez aqui. E aí eu entrei numa guerra que, se você passasse por mim, se você passasse na rua, se você tivesse parado em algum lugar, você ia achar que tinha uma louca dentro do carro. Eu não orei, eu gritava. Ao ponto que eu esmurrei o painel e eu falei: diabo, sai da vida dos meus filhos agora, você é um mentiroso. Você quer sentenciar os meus filhos com algo que é mentira. E aí eu comecei a pontuar todas as áreas da vida dos meus filhos. O João e o Davi ficou com o olho desse tamanho. Não abriram a boca, não deram um pio dentro do carro. E eu gritei. Eu lutei com o diabo. Porque, como pai, como mãe, o diabo, ele quer nos acusar. Acusar do nosso passado. Tá vendo? Quando você era do mundo, você fez aquilo lá, ó. Aquilo lá que você fez? Ó aí o seu filho, ó. Ó, o seu filho, viu? O seu filho tá fazendo igualzinho. O diabo vem com esse dedo maldito, querendo sentenciar os nossos filhos, querendo colocar um selo nos nossos filhos, que eles são assim, que eles vão ser assim, que eles são assim. Olha lá, tá vendo? Olha o que tá fazendo, olha lá, ele é mal criado. Tá vendo? Você tá lá no altar pregando, olha seu filho aqui, desajustado do outro lado. E vem com essas, querendo te oprimir, sabe? E aí, quando eu acabei de fazer aquela oração, porque foi a oração, que eu machuquei até a mão, que eu depois fiquei com a mão dolorida, porque era uma ira, e eu disse para o diabo: você não ouse chegar perto dos meus filhos. Eu estou te avisando, não chegue, não toque mais nos meus filhos. Acabou. Os meus filhos não são o que você está dizendo que eles são. Eles são cheios do Espírito Santo, são corajosos, ousados, homens fortes, que vão mudar a palavra, que vão mudar o mundo através da palavra. Ainda que você tente impedir, Satanás, os meus filhos, eles vieram neste mundo para um propósito e eles vão cumprir esse propósito no mundo. E aí, depois que eu acabei de fazer a oração, eu comecei a buscar a presença de Deus, né? Buscar a ajuda de Deus. E em lágrimas, como mãe, você vai entender o que eu estou falando. Quando algo acontece com os nossos filhos, é uma dor que vem da alma. Quando tem alguma situação que os nossos filhos estão envolvidos, alguma coisa que, nossa, dói, que vem a alma assim, você geme por dentro. De tanta dor.
Porque você não quer que o seu filho faça aquilo. Você não quer que o seu filho seja aquilo. Você não quer que o seu filho tenha essa atitude, tenha esse comportamento. E aquilo dói, estremece o coração. E eu fui a Deus, eu falei, meu Deus, me ensina, me ajuda. Eu não aceito isso. E comecei a apresentar as minhas firmes razões para Deus. E é isso que você tem que fazer. Desde quando os meus filhos foram gerados, eles são consagrados, eles são consagrados até hoje ao Senhor. Os meus filhos estão na tua presença e comecei a buscar a presença do Espírito Santo. De repente, eu comecei a chorar. Quando eu percebi, o João estava chorando, o Davi chorando, estava todo mundo chorando. Eles não estavam chorando, eles estavam berrando dentro do carro, chorando dentro do carro. E aí quando tudo aquilo acabou, que eu não sei nem como eu cheguei na minha casa, não me explique, que Deus me livrou, porque eu não sei o trajeto, eu só sei que eu cheguei. Como eu não sei, mas eu cheguei. E quando eu cheguei, e tudo se acalmou, eu agradeci e falei, obrigado. Porque eu poderia, nesse momento, eu poderia estar piorando a situação, e eu poderia estar amaldiçoando os meus filhos, em vez de abençoar os meus filhos. E o diabo criou tantas situações, e pela misericórdia, o Senhor teve misericórdia de mim, porque eu consegui ver, acudir, socorrer, e aquilo que seria, terminaria assim, em surra, terminou para a honra e a glória do nome de Jesus. E o mais forte, que quando eu saí do carro, eu perguntei para eles, e agora? Aí o Davi falou assim, mamãe, eu fui cheio do Espírito Santo. Eu falei, você foi, filho? E o que você recebeu? Eu fiz essa pergunta porque eu queria saber. Se você é cheio do Espírito Santo, você recebeu algo. E saiu da boca de uma criança de 5 anos de idade. Eu recebi amor. Eu recebi amor. Aquilo para mim foi algo assim que dissipou. É como eu falei na outra semana, na semana retrasada. É aquela tempestade, quando você pega uma turbulência e na hora que você sai daquelas nuvens é aquele sol lindo. E chegou em casa, todo mundo em paz, cheio da presença do Espírito Santo. Ou seja, aquilo que a minha noite, na segunda-feira, ia terminar com os meus filhos apanhando, uma mãe desequilibrada, uma mãe que não teve sabedoria, que não teve discernimento para lidar com a situação, que não teve clareza, que não teve discernimento, porque estava na cara que aquilo era espiritual. E quantas vezes estamos vivendo situações que está na cara que é o diabo, está na cara que é o diabo criando situações para roubar a nossa paz, a nossa alegria, para roubar os nossos filhos. E estamos dando a resposta errada. Temos que dar a resposta certa. Tem horas, tem momento, que realmente é uma coisa ali que precisa de correção. Mas tem hora que está na cara. E aí depois que o Davi tomou banho, ele queria conversar comigo. Eu sentei na cama, falei, o que aconteceu lá? Por que você fez aquilo com o amiguinho? Ele disse assim, mamãe, eu estava muito triste. Ou seja, explicou então. Por que ele recebeu o amor de Deus? Porque ele estava triste. Ele estava triste por quê? Porque o diabo implantou no coração dele uma tristeza, que gerou uma rebeldia, que gerou uma revolta, que gerou uma raiva, que gerou um ódio, aí onde ele foi contra um amiguinho, um coleguinha. Não é a criança, não são os nossos filhos, mas é o mal que quer atuar na vida deles. E aquela situação me fez ver o quanto eu preciso ainda mais de Deus e dessa clareza, desse entendimento. Porque ser mãe e ser pai
Você precisa ter sabedoria para ser mãe, para ser pai, para lidar com as situações da maneira certa, da maneira correta. Quantas crianças estão pedindo socorro através de uma desobediência? Quantas crianças estão pedindo ajuda através do choro? Quantas crianças estão em busca do amor através da birra, da manha? Quantas crianças estão em busca de um pai com a fala atrasada? Uma criança que tem atraso na fala, ela está em busca de um pai, ela não teve um pai. Quantas crianças estão indo mal na escola porque não tem um pai e uma mãe que apoia, que estuda, que ajuda, que incentiva? As nossas crianças, elas estão buscando socorro e ajuda a todo momento. Mas eles são crianças, eles não entendem, eles não têm essa maturidade de chegar e falar: eu estou precisando de ajuda, me socorre. Eu estou triste, eu estou angustiado, mamãe me socorre. As nossas crianças não têm essa maturidade ainda. E tem adultos que também ainda não têm. Então vem a busca pelo socorro vem através de uma manha, de uma birra, uma malcriação. Quando uma criança se afasta dos pais, uma criança que vive isolada, uma criança que vive no seu auto-isolamento, ela já está pedindo socorro já há muito tempo. Então, o que está acontecendo aí na sua casa? Que o diabo está cirandando aí dentro. O diabo está cirandando, ele está festejando, ele está fazendo uma bagunça na vida dos seus filhos, na sua família, e você não está atento, você até hoje não se levantou com essa ira de socar a cara dele. Sai da minha casa. Uma criança que você está falando 10 vezes, obedeça, obedeça, obedeça. Aí você vai naquela ira, porque você está falando, a criança está obedecendo, é uma ira que sobe, mas meu Deus, vou enforcar essa criança. Não, você tem que manter a calma. Calma, vem aqui, vamos orar, vamos expulsar, porque isso aqui é opressão, isso aqui vai sair. E eu estou contando, isso que eu vivi agora foi segunda-feira, para mostrar para você que eu sou humana, da mesma maneira que você é tentado, eu também sou tentada, da mesma maneira que o diabo quer destruir os seus filhos, ele também luta. Ele luta com todo mundo tem guerra. E precisamos tomar muito cuidado. Isso me fez ter, assim, eu vou dobrar o meu nível de atenção ao olhar para o filho de alguém ou de outra pessoa. Porque também é uma coisa que precisamos tomar cuidado. Eu estava até falando com alguém agora sobre isso. Você vive, se o seu filho está brincando, e ele vive uma situação com outra criança, dependendo do tipo de mãe que você vira aquela galinha, né? Aquela galinha que vai para cima. Vai para cima da criança, da outra criança. Por que você fez isso com o meu filho? E vira aquela confusão. Quando, na verdade, você tem que deixar esse amor que você tem pelos seus filhos aqui, e você tem que olhar para aquela outra criança e colocar Cristo no meio e ajudar as duas crianças, porque as duas precisam de ajuda. O seu filho precisa de ajuda porque ele apanha que você não sabe por que ele apanha. Mas quando alguém bate nele, ele não tem reação. A outra criança já é agressiva demais. Então, as duas crianças envolvidas precisam de ajuda. E ainda que você é mãe, incomoda. Eu sei, tem hora que tem situações que você quer lá e você dá na outra criança. Mas você é mãe, não pode ser assim. Tem que equilibrar as coisas. Tem que ser justo. Temos que olhar para as nossas crianças
Quando uma situação acontecer, olhar com um olhar de misericórdia e entender. Por que essa criança está agindo assim? Porque tudo é um pedido de socorro, tudo é um pedido de ajuda. E temos que estar atentos, temos que adquirir essa clareza de saber. O diabo, ele usa as mesmas armas, não muda, ele não é criativo, ele não tem nenhuma criatividade. Mas, infelizmente, algumas pessoas continuam caindo nas armadilhas dele. E está aqui na cara, está na cara. Não é normal um filho ter uma situação na escolinha, o outro filho ter uma situação do outro lado. Depois ambos têm uma situação junto, no mesmo dia, em menos de 1 hora. Não é normal. Então você, como pai, como mãe, como homem, mulher de Deus, precisa tomar esse cuidado. Eu já vi histórias de mulheres, de mãe, de pai, que o filho é o tesouro, é a riqueza, é a perfeição. E olhar para o filho do outro e apontar o dedinho e falar, tá vendo? Esse menino aí, ó, desse jeito, vai ser um drogado, vai ser um viciado, vai parar na cadeia. Esse menino, se não tomar cuidado, vai virar um marginal. Essa criança aí é burra que só, não sabe fazer continha, não sabe escrever. Ai, tá vendo aquela criança? Olha a deformidade que ela tem. Toma cuidado, toma muito cuidado. Porque eu vou ler para você aqui, à medida que você usar, você será medido. Será que estamos sendo justos? Será que estamos agindo da maneira correta? Será que quando é comigo, tenham paciência, mas quando é com o outro, eu acuso, eu aponto? Toma muito cuidado, porque isso é muito sério. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Qual é a medida que você está usando? Qual é a medida que você está usando para a criança, para o filho de alguém? Porque essa vai ser a medida que vai ser usada para você. Qual é a medida que você está usando? Você precisa ter essa resposta. Qual é a medida que eu estou usando? Porque a mesma medida que eu estou usando vai voltar para mim. E ainda a Bíblia segue com isso. Por quê? Por que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está nos seus próprios olhos? Porque é muito fácil, a bispa ela tem falado sobre isso, ela falou recentemente sobre isso, é muito fácil eu descrever a vida de uma pessoa, a conduta dela, é muito fácil. É muito fácil eu apontar o dedo para ela, é muito fácil eu condenar, eu julgar, eu pesar a casa, a família dela, tá vendo? Olha, aquele marido lá não ama ela não vejo beijando ela, não vejo abraçando ela. E esse cara aí, tem cara que trai ela, tá cheio de chifre na cabeça. Qual é a medida que você está usando? Então é fácil você olhar para a vida do outro, julgar, pesar, condenar, apontar esse maldito dedo. E quando é com você, aí você se cai naquilo lá. Por que isso está acontecendo comigo, Jesus? Por quê? Porque você tem uma língua pesada, porque você tem uma boca pesada, porque você fala demais, porque você julga demais as pessoas, você condena demais as pessoas. Por isso que tudo isso está acontecendo com você.
Jesus, por que os meus filhos estão tendo essa atitude? Eu vou te lembrar, lá atrás, eu lembro de uma situação que você julgou o filho da vizinha. Você falou que o filho da vizinha ia ser assim, 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 assim. Jesus, falei isso? Falou, não lembra não, mas eu lembro. Eu tinha uma vizinha quando eu era criança que ela era abençoada. Em nome de Jesus. Ela era abençoada, para não dizer outra palavra. Que tinha uma boca pesada. E toda vez que eu ouvia aquela... Eu era criança, eu ouvia aquela mulher falando, era sempre do filho de um, era do filho do outro, era do filho do um, do filho do outro. Não vamos prosseguir como acabou os filhos dessa mulher. Então tome cuidado. Temos que tomar cuidado como pai, como mãe. Quando os nossos filhos tiverem que enfrentar uma situação, equilibre. Não tome a dor, não tome ali o negócio. Por muitas vezes, eu sou assim, eu amo demais os meus filhos e eu mesmo preciso vigiar nisso e equilibrar. Porque às vezes eu quero sair lutar as guerras por ele e eu sei que eu não posso fazer isso porque eu vou estar aleijando eles. Eu vou estar aleijando os meus filhos, eu vou estar dizendo para eles, vocês são incapazes de resolver essa situação, eu vou resolver. E não pode ser assim. Então eu contei essa experiência, isso que eu vivi, eu estou contando para você, para te dar mais força ainda, para te motivar que você precisa se levantar na sua casa. O que está acontecendo aí que o diabo está sentenciando? Talvez o mesmo demônio que atuou na sua vida, na vida do seu marido, já apareceu aí e você já vê sinais nos seus filhos. E você já vê ele criando situações para condenar, para marcar os seus filhos, que o seu filho, a sua filha, que eles são assim mesmo, que isso aí é dele e tal. Não, você não pode aceitar. Se você conhece a Deus, se você conhece a palavra, se você está na igreja, você conhece a verdade. E o mesmo mal que atuou na minha vida não vai atuar na vida dos meus filhos. Ponto. Acabou. Não tem saída. Quem está ganhando essa guerra aí na sua casa? Quem está ganhando essa batalha aí na sua casa? Ou será que até hoje você não se atentou? Olha, realmente isso está acontecendo na minha casa e eu não tinha percebido? Então que em nome de Jesus, que a minha história venha te impactar e que você receba agora uma clareza e que você veja de forma ampla o que está acontecendo na sua casa, o que está acontecendo com seus filhos. Porque como eu falei, será que eu tenho sido uma mãe sábia ou uma mãe tola? Será que eu tenho sido um pai sábio ou um pai tolo? Será que eu estou sabendo resolver? Será que eu estou tendo sabedoria, discernimento? Discernimento é ver com clareza. É discernir e saber, isso aqui é espiritual. Não, isso aqui já é falta de caráter. Não, isso aqui já é um castiguinho, uma cintada. É ter sabedoria, essa clareza, esse discernimento. O que o meu filho está precisando? O que está acontecendo com ele? É claro que tem situações que é uma ira, que é uma coisa, eu vou estrangular essa criança. E aí eu contei, e tudo isso que aconteceu para a bispa, ainda eu falei para ela, ela até olhou meio assim, eu falei assim, eu saí daqui, eu já idealizei na minha mente, eu vou bater nesses 2 meninos, e não vai ser pouco. Porque não é possível. Mas de repente, pela misericórdia, eu tive clareza. Em meio a tantas condenações que o diabo coloca na sua mente, tantas coisas que ele traz de uma vez, né? Quando você está vivendo algo com o filho, meu Deus do céu, vem um caminhão assim de coisas que você nem lembrava mais. Porque ele quer pesar, ele quer te oprimir, o diabo quer fazer com que você fique mais cego ainda sobre aquilo, que você arrebente a criança no tapa.
Porque ele sabe que se você partir para cima, você vai estar dando aquilo que ele quer. E aquela criança, ela vai ficar mais revoltada, ela vai ficar mais irada, ela vai piorar. Nessa situação, só tinha duas saídas. Ou Davi recebeu o amor do Espírito Santo que ele recebeu, ou ele ficar mais triste do que ele já estava e sentir mais raiva, ódio e piorar. E correr o risco e talvez irreversível dele não voltar mais, mas ser uma criança cheia de raiva, de ódio. Porque um dia eu pedi ajuda para minha mãe me desceu o cajado. E o que eu precisava era de uma oração, era de amor. Então precisamos tomar cuidado. A bispa trouxe a palavra de Moisés no domingo, que não está bom. E quando ela falou aquela palavra, eu tenho certeza que alguns falam assim, não, na minha casa está tudo certo, essa palavra não é para mim. Essa palavra é para todo mundo. Essa palavra de Moisés do domingo do encerramento foi para mim. Quem é pai, quem é mãe, se você falou que essa palavra não é para você, essa palavra é para você. Deus está dizendo que não está bom. Que como pai, como mãe, estamos errando, não está bom. Meu Deus do céu, pastor, mas eu estou praticando tudo que eu tenho aprendido como mãe. Eu sei, mas não está bom. Eu também tive isso, nossa, mas meu Deus, eu estou fazendo, mas não está bom. Aí segunda-feira eu tive situações com meus filhos, eu realmente assim, o Senhor tem razão, não está bom. O Senhor tem toda a razão, mas... E interessante que depois eu falei assim, meu Deus, muito obrigado. Obrigado porque eu passei, eu aprendi, agora eu posso realizar o meu culto quarta-feira e eu posso ensinar. Quantas pessoas estão sendo roubadas? Quantas mães estão desequilibradas, batendo nos seus filhos quando é algo espiritual? Então eu estou aqui, semeando na sua vida, plantando na sua vida, lançando na sua vida aquilo que eu vivi, que eu passei. Se eu passei, você consegue. Mas para você vencer, você precisa parar, detectar aonde é que o mal está entrando, onde ele está atuando. Onde ele está atuando, cadê ele? Por que meu filho está tendo essa atitude? Por que meu filho está pendendo para esse lado? Ah, diabo, sai daí. Lembra que a bispa pregou? É colocar a luz ali, sai daí agora. Não é normal uma criança que faz birra, que se joga no chão, que esperneia, não é normal. Não é normal uma criança que chora sem motivo nenhum. Falou A para ela, B, C, chora por tudo. Tá, não é normal isso. Uma criança agressiva, que bate no pai, que bate na mãe, que bate em todo mundo. Isso não é normal. Não é normal uma criança que vive isolada dentro do quarto, no escuro. Não é normal uma criança que não conversa. Também não é normal uma criança que não faz bagunça. Criança é criança, ela vai fazer coisa de criança. Mas tem que ter equilíbrio. E você que é pai, você que é mãe, você conhece o seu filho. Você sabe quando algo aconteceu, você sabe. Toda vez quando eu vou buscar os meus filhos na escola, eu já fico ali, eu já vou no meu modo observação. Eu já fico analisando. Não, tá bem. Quando sai com aquele ombro baixo, com aquela coisa assim, o que aconteceu? Por que você está com esse ombro baixo? Por que você... Aí já começa o choro. Não, para. Então, como mãe, como pai, você sabe o que acontece. Você sabe me dizer quando o seu filho está triste. Você sabe me dizer quando o seu filho está feliz. Quando ele está bem.
E você sabe me dizer quando ele está mal. Você sabe. E o que você tem feito a respeito disso? Então, é o que Deus está falando, está cobrando. Precisamos nos levantar. Precisamos acabar com o diabo. Não permitir que ele entre na sua casa, não permitir que ele fique ali lançando setas na vida dos seus filhos. E quando eu terminei de falar com o Davi olhou para mim e falou assim: mamãe, eu não vou deixar mais o diabo fazer isso. Eu falei assim: você não vai, em nome de Jesus, porque agora você sabe. E aí quando ele foi dormir, ele fez uma oração, que eu não lembrava do Davi ter feito uma. Ele fez uma oração e expulsou e tal. Eu falei: é isso que você tem que fazer, você tem que se levantar. Os seus filhos precisam ver você orando. Os seus filhos precisam ver você lutando, guerreando. Os seus filhos precisam encontrar em você essa fé. Você ensina a fé, você mostra o que é fé. Naquele momento, eu tive mais uma oportunidade de mostrar o que é fé para os meus filhos. Fé é você derrotar o diabo, é você identificar ele, acabar com ele. Como pai, como mãe, você que passa. Você que passa os princípios, você que passa os valores. Você é o melhor amigo, o melhor companheiro. Infelizmente, em alguns lares, não se tem mais esse amor, essa união, esse respeito, esse carinho, essa amizade. Hoje, os jovens, os adolescentes, as crianças, eles priorizam mais o amigo da escola, a amiga da escola do que os pais. Hoje eles têm mais medo de fazer algo, de estragar a amizade do que os pais. Hoje eles priorizam mais a amizade dos amigos lá de fora do mundo do que a amizade ali com os pais. Alguns jovens, eu prefiro magoar o meu pai e minha mãe do que magoar o meu amigo. Você vai falar: pastora, não, isso não é real, isso é real. Quantos jovens e adolescentes pegam dinheiro escondido dos pais para sair e se divertir com aquele colega? Quantos jovens e quantos adolescentes não tinham noção do que era droga, cigarro, passaram a ter noção quando tiveram contato com uma amizade, uma influência errada. E aí eles decidem mentir, enganar os pais por conta daquela amizade. E temos que ter consciência que aquela amizade precisa de Jesus também. Então você precisa estar atento o que está acontecendo na minha casa. É o tempo todo. A bispa fala isso. Quando você é pai e mãe, acabou. Acabou, você tem que viver para esses filhos. Porque o diabo sabe. Se o diabo destrói, se o diabo conseguir destruir os seus filhos, ele já destruiu com uma nação, ele já destruiu com uma geração. Se o diabo conseguir destruir os seus filhos, ele destruiu uma geração. Será que temos essa consciência? O que eu estou dando para os meus filhos agora é o que eles vão levar para o futuro deles. Será que eu tenho ensinado os princípios, eu tenho dado amor, eu estou atento, eu estou ajudando, eu estou apoiando, eu estou cercando, estou ensinando, estou mostrando, ou será que eu estou piorando a situação? O diabo, ele vai investir pesado nos nossos filhos. Está amarrado, pastora. Está amarrado, já está destruído. Mas será que aí na sua casa tem uma fortaleza? Será que o diabo encontrou uma muralha, uma fortaleza e ele sabe que ele não pode entrar? Ou será que a porta está aberta? A porta aí na sua casa está fechada, está trancada ou está aberta? Falo da porta espiritual. A porta espiritual da sua casa está fechada ou está aberta? O diabo tem livre acesso ou ele sabe? Daí eu não vou, nessa porta eu não entro, nessa casa eu não entro. E quantas vezes pegamos crianças na escolinha que estão oprimidas? Porque muitas vezes os pais oprimem os filhos.
Os pais oprimem os filhos. Você consegue ver agora a grande responsabilidade que você tem como pai e como mãe? É alta. É muito alta, é uma responsabilidade altíssima, porque os filhos são herança do Senhor, é uma herança que recebemos. Eu sou a Bíblia para o meu filho, eu sou a palavra, eu apresento Deus, eu ensino os princípios, eu ensino os valores, tudo vem de mim. E o que os nossos filhos estão aprendendo? O que os seus filhos estão aprendendo? Quando o seu filho, quando a sua família, quando eles olham para você, o que eles estão vendo? Eles estão vendo pais descontrolados, desequilibrados, perturbados? Ou eles estão vendo pais cheios de fé, de ousadia, de coragem? Estão vendo Cristo? Será que os seus filhos estão vendo Deus através de você que é pai? Porque pai, homem, pai é a representação de Deus. A maneira que o seu filho está te vendo como pai é a maneira que ele vai se relacionar com Deus. Então o seu papel é muito mais importante. Então precisa ter essa clareza. E se você fala, pastora, eu não consegui entender, eu não estou conseguindo ter clareza, peça ajuda. Estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para te orientar. O que você não pode é deixar o diabo, continuar deixando o diabo cirandar com a sua casa. Cirandar na vida dos seus filhos, brincar com os seus filhos. Você precisa ir a Deus e falar, meu Deus, me dê essa clareza. Você acha que eu, Jéssica, consegui essa clareza assim, do nada? Não. É através de Deus, é buscando a ajuda de Deus. Deus me ensina, me ajuda, me mostra. E Ele dá essa clareza. Em nome do Senhor Jesus. Que você se levante-se agora aí na sua casa, no seu lar. Identifique e faça como eu. Eu não orei, eu gritei, eu esmurrei. E faça essa oração. Não ouse, diabo, não ouse colocar a mão nos meus filhos. Não ouse entrar na minha casa. Não ouse entrar na minha vida. Porque você vai se ver comigo. Porque eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio da presença de Deus. E Jesus já te derrotou naquela cruz. Você já é um derrotado. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé, com a sua mão no coração. Se você está aí na transmissão, em casa, se você tem a oportunidade de orar, não fica aí no sofá, para de lavar essa louça, para um pouco aí nesse almoço. É hora de orar. Diante de uma palavra tão poderosa como essa, meu amigo, você tem que agora fazer como eu. Porque se você passasse perto de mim naquele momento, você ia falar, a pastora enlouqueceu. Não enlouqueci não. Eu estou dando uma surra no capeta agora, porque não é possível, ele foi ousado demais, mas agora ele vai sair. Tem que esmurrar, tem que gritar. Tem que ter poder, tem que ter força, tem que ter unção. Você é mais forte que o diabo. Você não tem que ter medo do diabo. O diabo tem medo de você. Você não tem que ter medo do diabo. Você tem que dizer, volta para o lugar, volta para o seu lugar, que é lá no inferno, porque Jesus já te derrotou. Em nome do Senhor Jesus. O que está acontecendo aí na sua casa? O que está acontecendo na vida dos seus filhos? Talvez é uma doença, talvez é uma enfermidade. Talvez você recebeu um diagnóstico que o seu filho é isso, que o seu filho é aquilo, que o seu filho tem tendência daquilo, que o seu filho tem tendência daquilo outro. É mentira do diabo. Levanta agora. Não permita que o diabo sentencie, amaldiçoe os seus filhos desse jeito, dessa facilidade. Não permita que você vá numa reunião de escola e a professora olhe e fale, seu filho é burro, seu filho não sabe fazer continha, o seu filho não sabe escrever, o seu filho não sabe ler, o seu filho não sabe, ele tem algum problema. Não, é mentira do diabo.
A bispa já falou isso no altar, que quando o Fernando era menor, ela foi chamada na escola e falaram várias coisas que o Fernando não ia nem entrar na faculdade. Ele entrou, ele se formou, para a honra e a glória de Deus. Falaram para ela que o Murilo não ia ter braço, o Murilo tem braço. Falaram para ela que o Murilo não ia ser pai, o Murilo já é pai de 2 meninas. Disseram que ele nem ia casar, ele é muito bem casado. E sábado vai estar aqui no altar fazendo culto com a mulher dele, com a família dele. Mas tudo isso só é possível através da fé. Tudo isso foi possível porque eles tiveram ali uma mãe de oração. Uma mãe que colocou o diabo no lugar dele, no inferno. Ciladas foram armadas, sentenças foram lançadas, mas ela não aceitou. Ela passou por tudo, ela nos ensina. E hoje eu tenho a oportunidade de aprender ainda mais, e estou aqui te ensinando. Tudo é uma construção. Então para de aceitar as coisas que vão chegando, os diagnósticos, as sentenças. Pare de aceitar em nome de Jesus. Então ore ao Senhor agora. Ore com toda a força da sua vida. O que é que o diabo está aí mexendo com seus filhos e você não está tendo clareza? Fala, Senhor, me dá clareza agora. Me dá clareza agora porque eu quero ver aonde está que eu não estou vendo. Eu não aceito mais, meu Deus. Você decide fazer uma risca no chão. Se você sair desse culto hoje, se você não fizer essa risca no chão, você vai estar prolongando a atuação do diabo. Você decide. Ele pode ser destruído agora, nesse momento. Então, se você está aí na sua casa, se você está aqui na igreja, se você está na sua casa, meu amigo, fecha a porta, tranque tudo e grite agora. Bota esse demônio para correr daí. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Meu Deus, com o mesmo Espírito, meu Deus, que eu recebi do Senhor naquele dia, naquela segunda-feira. Meu Deus, eu peço que cada mãe e cada pai se levanta agora, se levante nessa casa. Meu Deus, e que essa força diabólica, esse demônio que vem para oprimir, que vem para perturbar as nossas crianças, que vem para cegar as nossas crianças, vai saindo agora, vai saindo da mente dos nossos filhos agora, essa enfermidade, essa doença, esse diagnóstico, essa sentença, vai saindo agora, capeta, vai saindo de cada casa agora, vai saindo de cada lar agora, vai saindo agora em nome de Jesus. Tira as tuas mãos dos nossos filhos agora, tira as tuas mãos das nossas crianças agora, tira as tuas mãos, tira as tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Os nossos filhos são cheios do Espírito Santo. Diabo, você não vai destruir os nossos filhos, você não tem poder sobre eles. Sai agora em nome do Senhor Jesus. Espírito da rebeldia, você que lança setas da rebeldia, da teimosia, você que cria situações para essa criança apanhar. Você que cria situações para essa criança apanhar, vai saindo agora em nome do Senhor Jesus. Você que coloca o espírito da desobediência, da raiva, você está implantando raiva no coração dessas crianças, vai saindo agora, diabo. Sai agora em nome do Senhor Jesus. Você que coloca essa doença, esse diagnóstico, sai agora em nome do Senhor Jesus. Você que vem com essa sentença, você que vem oprimindo esse pai, você que vem oprimindo essa mãe, você que vem perturbando essa criança, tirando o sono, a paz, a alegria, a felicidade, sai da vida dela em nome do Senhor Jesus. Seja derrotado agora, volte para o seu lugar que é o inferno, e não ouse entrar na nossa casa, não ouse entrar na nossa família. Você foi derrotado, e em nome de Jesus, você foi derrotado.
Eu abençoo cada lar, cada família agora. Que cada um receba a presença do Espírito Santo, receba clareza, receba visão, receba entendimento. Meu Deus, eu te peço, Senhor, dá clareza para cada pai, para cada mãe, dá visão, dá sabedoria, meu Deus, dá sabedoria, nos dê sabedoria. Nos dê sabedoria, meu Deus, para ver o que não estamos vendo. Nos dê clareza para ver o que não estamos vendo, Senhor. Nos dê, meu Deus. Nos dê, Senhor Deus. Eu abençoo esse pai e essa mãe. Meu Deus, que eles sejam cheios do Espírito Santo agora, de uma força, de uma coragem, de uma ousadia, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que cada lar, cada família receba a presença do Espírito Santo, seja cheio, renovado. Visita as nossas crianças, meu Deus, que elas sejam agora, visita agora, Jesus, visita agora as nossas crianças, Senhor, lá na escola, na faculdade, no curso, no trabalho, visita os nossos filhos agora, Senhor Deus, enche eles da Tua presença agora, Senhor Deus, que eles sejam cheios do Teu poder agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, meu Deus. Nossas crianças, nossos filhos, eles vieram neste mundo para um propósito, e eles vão cumprir o propósito deles, meu Deus, porque essa geração vem para mudar o mundo, vem para trazer, vem para explodir, para elevar, meu Deus, essa geração é uma geração cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Deus, que cada pai, que cada mãe, homem e mulher, receba essa clareza agora, que você passe a ver aquilo que você não estava vendo, que você tenha um discernimento, uma sabedoria sobrenatural agora, em nome do Senhor Jesus, e a partir de hoje, de agora, você vai ver o que você não estava vendo, você vai saber lidar com seus filhos como você nunca soube, você vai saber conversar, você vai saber lidar, você vai saber dar amor, você vai receber, porque você já recebeu, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, obrigado por essa reunião, obrigado por essa palavra. Meu Deus, muito obrigado. Meu Deus, eu sou grata ao Senhor, porque eu estou aqui na condição de serva, Senhor. Eu estou passando aquilo que eu vivi, e aquilo, meu Deus, foi tão poderoso para mim. Meu Deus, foi tão poderoso para mim, porque o Senhor sabe o quão foi poderoso olhar e ver os meus filhos cheios do Espírito Santo. E eu quero que esse pai, que essa mãe, viva isso na sua casa, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero, meu Deus, que cada mãe, cada pai, viva o que eu vivi, Senhor. E eu estou aqui derramando, transbordando na vida de cada um. E que cada um beba, mas beba dessa palavra, beba desse ensinamento. E que cada um viva o sobrenatural do Senhor, assim como eu vivi. Em nome de Jesus, amém.